Aí, o que eu vejo acontecendo muito? E eu, que tô na caminhada da fé, vou dizer assim, talvez há uns 3 anos, e de uma forma muito mais intensa mesmo, sabendo quem é Deus de verdade, talvez há 1 ano, né? Sim. Eu comecei a passar por muitas questões que geralmente tangem o seguinte: eu não quero errar. A minha oração geralmente é que seja feita a vossa vontade. Eu quero fazer o que Deus quiser que eu faça. O que é? Só me fala. E aí você, ao longo da vida, você vai tomando decisões e você quer fazer o que Deus quiser que você faça. Só que aí você começa a entrar num dilema que eu acho que o cristão passa, que é, cara, mas será que isso aqui é de Deus? Será que não é? Sim. E aí você começa a querer buscar sinalizações de que algo que está acontecendo ou não é algo de Deus ou não. E aí você tem pessoas que te falam biblicamente uma coisa, tem pessoas que contradizem a mesma coisa com a própria Bíblia, com a própria palavra. Igual a gente vê até em discussão entre Jesus e o diabo, a batalha da palavra, o quanto o diabo entende. Aí você vê um amigo de fé falando um negócio e o outro fala outro. Você vê um amigo falando uma coisa, o outro fala outra. No final das contas, se você toma uma decisão e você erra, mas não querendo errar, muitas vezes isso daqui pode ser um problema que você precisa passar, porque se Deus não te responde diretamente, o próprio silêncio já é algum tipo de resposta. Então, existe um grande dilema aqui nesse momento de tentar entender qual é a direção. E se esse problema é um problema que você vai precisar passar ou não, e se esse problema é criado por você ou por Deus. Né? Então, assim, cara, o que você pode falar pra gente tentar discernir qual tipo de luta a gente está enfrentando? Bom. Você abriu vários temas, né? Sim. Discernir, se mover, quando é de Deus e quando não é, por que a própria palavra, entre aspas, em alguns momentos pode parecer se contradizer. Você falou sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus nem sempre é a resposta, às vezes o silêncio é só espera. Quando a gente estava no ensino médio, por exemplo, o professor aplicava a prova e ele não falava mais nada até você entregar ela. Então assim, todas as vezes que um professor aplica um teste, ele fica em silêncio. Ele está esperando você agora ser aprovado ou não. Então, tem momentos que tem crises que Deus permite para que o nosso coração seja testado, tem crises que Deus permite para que a gente conheça o nosso coração. Primeira coisa que eu queria compartilhar, que é importante sobre isso, Tiago, é o seguinte: existe a vontade ativa de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. A vontade ativa é quando o próprio Deus faz. A vontade permissiva é quando Deus permite que aconteça. Porque crendo na soberania de Deus, tudo que acontece é porque Ele fez ou permitiu que Ele fizesse. Não existe nada que acontece fora do controle dele. Perfeito. Então, assim, você falou, por exemplo, sobre a gente ter pessoas que usam palavras e às vezes se contradizem. Você pode usar a palavra para qualquer coisa que você quiser. Palavras com a motivação errada, tem gente que usa a palavra para extorquir dinheiro. Tem gente que usa a palavra para doutrinar pessoas. Tem gente que usa a palavra para dominar pessoas. E a Bíblia diz que a gente vai responder por isso, né? Cada um vai responder pela forma como usa isso. A Bíblia diz, inclusive, que se a gente gerar escândalo para os pequeninos na fé, seria melhor que a gente amarrasse uma corda no pescoço e jogasse no fundo do mar do que ter feito isso. Por quê? Porque Deus ele tem ojeriza de quem usa da sua palavra para tentar levar para qualquer motivação pessoal, né? Agora, você pode usar uma palavra para acreditar o que você quiser. E essa é uma crise que a gente vê. Eu passei por isso no início da minha jornada de fé e em vários momentos tem que avaliar se eu não estou fazendo isso, que é o seguinte: muitas vezes a gente quer... Você não passa por isso hoje mais? Não, eu passo, mas eu consigo enfrentar de uma forma diferente. Um pouco mais madura, talvez um pouco mais sensível em alguns momentos. Mas isso é cíclico. O que mudou? Você acha que o que mudou foi a sabedoria, foi a sensibilidade? Foi a sabedoria, a intimidade. O exemplo que eu uso ele é super simples, mas eu acho que ajuda muito. Se a minha filha começar a gritar aqui fora, eu vou saber, a César está aqui. Tiagão, dá um minutinho, acho que a minha filha está aqui. Por quê? Porque eu ouço a voz dela desde que ela nasceu. A medida em que a gente se relaciona com alguém faz com que a gente consiga conhecer pela voz. Ontem eu estava no japonês aqui em Alfa, foi até algo, cara, me impactou assim. Chegou o gerente e falou: tudo bom, pastor, eu queria agradecer por você estar aqui, a gente está muito feliz de te receber, o seu jantar hoje é uma cortesia. Eu falei: obrigado. Eu falei: mas como é que você sabe que eu estava aqui? Ele falou: a gente começou a ouvir sua voz no meio do salão, e aí a gente começou a falar entre si, alguns funcionários, eu acho que o André Fernandes está aqui, pela voz eu acho que é ele. Então, quando eles saíram, eu falei com os meus amigos, eu falei: cara, isso é muito forte, alguém reconheceu pela voz. Ou seja, você ouve tanto alguém, talvez eles ouçam tanto o podcast, as pregações, as mensagens, ajudou no momento de crise, ajudou durante a pandemia, que quando ele ouve uma voz no meio de um salão que tem todo mundo falando, ele consegue falar: não, eu conheço essa voz, para mim, ela tem um significado diferente. E é assim que funciona a voz de Deus.
ela está acessível para qualquer um que buscar. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A Bíblia fala que a glória de Deus está em ocultar certas coisas. E a glória dos reis está em persegui-las. Ou seja, tudo que é glorioso, poderoso, profundo, Deus não deixa na mesa para qualquer um. Ele bota num lugar de intimidade. Você vai ter que perseguir isso. Você vai ter que pagar um preço para encontrar isso. Então, qual que é a diferença entre alguém que tem mais sensibilidade para alguém que não tem? A quantidade de busca. À medida que a gente vai buscando, a gente vai discernindo. Cara, no início da minha caminhada, um sinal desse, eu já acharia que era uma resposta de Deus. Hoje eu sei que pode ser uma besteira. É coincidência. Então, assim, uma coisa comum, Thiago, quando a gente está no início da nossa jornada de fé, é a gente tem uma busca muito esotérica de sinais. Qualquer coisa a gente considera um sinal. Alguém bate na porta e falou, opa, peraí, no meio do podcast com o André, alguém bateu na porta, então acho que deve ter alguma porta minha com o André que vai se abrir. Né, cara? A gente começa a procurar e perseguir sinais, quando na verdade, primeiro crivo para você saber se é algo de Deus ou não, fere a palavra dele ou não. Honra um princípio dele ou não. Se fere um princípio de Deus, nunca vai ser uma direção de Deus. Deus nunca vai te chamar para um lugar que você vai precisar ferir um princípio dele para entrar. Então assim, isso faz sentido com o caráter de Deus? Vou dar um exemplo aqui, ó. A Bíblia diz que Jesus se levanta no meio dessa tempestade e ele dá 2 ordens. Que o mar se acalme e que o vento se aquieta-te. Ele diz, mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E aí os discípulos começam a perguntar entre si, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ali, Jesus está abrindo um... Ele está abrindo um... Como é que eu posso dizer? Quando você tem um fato jurídico, um precedente. Ele está abrindo um precedente. Se Jesus repreende aquela tempestade, ele está deixando claro uma coisa. Não foi o meu pai que criou isso aqui. Porque o filho jamais repreenderia algo que o pai criou. Jesus ele fala, eu só falo o que eu ouvi o meu pai falar, eu só faço o que eu vi o meu pai fazer, eu sou uma expressão de quem meu pai é. Então se Jesus repreende a tempestade, irmão, eu não consigo acreditar que foi Deus quem enviou aquela tempestade. Faz sentido? Sim. O pai enviou uma tempestade, o filho repreende. Não, peraí, filho, vamos combinar aqui, fui eu que mandei. Então ali ele está ensinando uma coisa pra gente. Quando você discerne o que é de Deus e o que não é de Deus, você consegue repreender a tempestade. E você consegue se agarrar a presentes e milagres. Quando você está confuso, tem gente que está repreendendo coisas que foi Deus que enviou e está abraçando coisas que nunca foi Deus que enviou. Então como discernir? Buscando sabedoria. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria livremente àqueles que pedem. A Bíblia diz que a porta que a gente bate, ela se abre, aquele que busca, encontra. Então, resumindo, eu falei sobre isso domingo no culto. Eu falei sobre colocar em ordem as vozes ao nosso redor. Uma das maiores crises da nossa geração é que a gente está ouvindo muita gente. E quando você começa a ouvir muita gente, você entra num lugar perigoso. Você pode ouvir quem não tem nada para falar. Você pode ouvir quem só tem uma opinião. E opinião qualquer um tem, irmão. Você pode pegar um menino que... Ele é estagiário, você contratou, ele nunca estudou nada sobre finanças. Se você botar ele numa reunião, ele vai ter várias opiniões para dar. Qual que é a diferença entre opinião e conselho? Opinião qualquer um tem. Conselho, você precisa ter uma jornada para poder compartilhar. Conselho ele é revestido de sabedoria, de autoridade, de marcas, de cicatrizes. Então, resumindo, a gente precisa colocar em ordem, Thiago, as vozes ao nosso redor. Tem uma frase, eu não sei se é do Bill Johnson, que eu amo, ele diz que nosso problema na jornada de fé não é a incapacidade de ouvir a voz de Deus, mas a nossa disponibilidade de ouvir qualquer outra voz. Então tem muita gente que está ouvindo o que Deus está falando, mas também está ouvindo conselhos, está ouvindo opiniões, está se movendo por sinais, está fazendo um monte de coisa. E aí do nada a gente fala, Deus, você não me direcionou. Não, eu te direcionei. O problema é que tem barulho demais ao teu redor.